boa noite para todo mundo. Hoje, dia 21 de agosto de 2023, dia de bolsa negativa por aqui e dólar positivo por aqui. Mas vamos entender o que aconteceu, então vamos para o nosso panorama. Bom, dá para ver meu mouse, né? Dá. Vamos começar pela Ásia. Bolsas da Ásia, principalmente as da China, elas fecham no negativo, e principalmente a China, porque é o que mais impacta na nossa bolsa aqui do Brasil. Principalmente porque ontem à noite teve decisão de juros na China, dos juros de curto prazo e de longo prazo. O mercado esperava um corte de 0,15 base points, tanto nos juros de curto prazo quanto no de longo prazo. O de curto prazo até que teve um corte de juros, ele sai de 3,55, só que ele vai para 3,45, ou seja, a China corta somente 0,1, lembrando que era esperado 0,15. Então isso por si só já frustra os mercados. E os juros de longo prazo por lá, ela mantém, ela não realiza nenhum corte. E isso acabou frustrando os mercados a ponto de deixar as bolsas da Ásia e as bolsas da China principalmente no negativo. Vale lembrar, minha gente, que só pra gente dar uma contextualizada no que está acontecendo por lá, eu venho comentando com vocês aqui um novo risco de crise imobiliária lá, como aconteceu com a Evergrande lá em 2021. Porém, em proporções maiores, considerando que as empresas que estão envolvidas nos defaults, como a Country Garden, por exemplo, ela é muito maior do que a Evergrande, tá? E já tem rumores aí de que alguns bancos estão começando a sofrer com isso, uma gestora ou outra daqui e dali, tá? Então vamos lá. É um setor que está extremamente alavancado, que está indo mal das pernas e que o governo chinês, se ele optasse por cortar a taxa de juros de longo prazo, seria justamente esse setor que ele mais estimularia. Ou seja, se é um setor que está alavancado e indo mal das pernas, ele ficaria ainda mais alavancado. O governo chinês pensou, bom, será que é esse tipo de estímulo que a gente precisa agora, assim, né, considerando o risco iminente que a gente está tendo aqui no setor imobiliário, eu vou estimulá-lo a ponto de alavancar ele ainda mais? Aparentemente a China pôs um pé no freio, tá? Aparentemente a China pôs um pé no freio e os juros de longo prazo ela manteve e resolveu não cortar, tá? Bom, de qualquer forma, isso as bolsas não gostaram, né? As bolsas, né, a correlação costuma ser inversa, então se você reduz os juros, as bolsas sobem, ou a expectativa disso por si só já provoca esse movimento, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Mas de qualquer forma, então, as bolsas da Ásia fecharam no negativo por conta disso. Quando a gente dá uma olhada em commodities, minha gente, a gente tem o petróleo no negativo, tá? Principalmente de olho aí nessa questão de demanda da China mesmo, de preocupação com a China. Já o minério de ferro, ele fica no positivo, tá? Ao longo do dia ele oscilou mais para cima do que ele fechou agora, em 777 mil yuans. Mas, de qualquer forma, o minério está no positivo aí, olhando muito mais esse corte de juros de curto prazo do que o de longo, tá? De qualquer forma, é uma alta que não impactou positivamente tão forte as mineradoras do mundo afora. Elas não se sensibilizaram com essa alta do minério desta vez, ficaram meio desconfiadas, ok? Então, a gente tem um cenário aí de commodities hoje no negativo, com exceção do minério de ferro, vai. Quando a gente vai para as bolsas da Europa, como vocês podem ver aqui, as bolsas da Europa fecham em sua maioria no positivo, olhando muito mais para movimentações internas da Europa, tá? Hoje pela manhã saíram dados de PPI da Alemanha. PPI é a inflação ao produtor e ela veio mais fraca, ela veio mais fraca do que o mercado esperava. E vale lembrar, minha gente, que a Europa está com uma inflação pegajosa, enraizada, que faz com que, inclusive, o mercado acredite em novas altas de juros por lá nas próximas reuniões de política monetária do Banco Central Europeu. Então, quando dados de inflação vêm mais fracos do que o mercado espera, o mercado lá respira aliviado, tá? E a inflação ao produtor, em algum momento, ela é repassada ao consumidor. Então, existe essa expectativa de que a inflação mais fraca já na mão do produtor, eventualmente vá para o consumidor, e aí a economia como um todo da Europa sinta esse arrefecimento inflacionário, ok? Então isso por lá, as bolsas lá inclusive estavam bem mais altas do que o que vocês estão vendo aqui ao longo da manhã, porém na abertura do mercado americano, em que, tirando o tech, que nós vamos falar já já, as bolsas por lá estão fracas, acabou devolvendo parte dos ânimos das bolsas europeias. Mas de qualquer forma, nós temos um cenário aqui de bolsas relativamente estáveis / positivas na Europa por conta desse dado que saiu na Alemanha, ok? Bom, quando a gente vem aqui para Europa, por aqui para os Estados Unidos, ó, a gente pode ver que nós temos
Na verdade, assim, nós temos basicamente a Nasdaq salvando o S&P. Vale lembrar que o S&P, ele é uma composição de Dow Jones, que é uma bolsa muito mais voltada para a indústria, etc., do que a Nasdaq, que é uma bolsa voltada de tecnologia. Mas o S&P é uma composição das duas. Então, o S&P ele se salva muito mais pela movimentação da Nasdaq. Por que a Nasdaq está tão positiva? Ela é uma bolsa de tecnologia e hoje, especificamente, a positividade maior aí está nas ações da Nvidia, que vai soltar seu balanço na quarta-feira, e o mercado já está com uma expectativa enorme em cima desse balanço. Então ela já começa a precificar antes essa positividade que pode vir, né, no balanço da Nvidia. Só que essa positividade da Nvidia acaba contaminando positivamente outras empresas da Nasdaq. Então por isso que ela está positiva. Mas quando a gente olha para Dow Jones e quando a gente olha para o Russell 2000, que é justamente a bolsa de small caps lá dos Estados Unidos, a gente não vê tanto ânimo assim e elas fecham no negativo. Vale lembrar que a composição da nossa bolsa, pense em composição, ela é muito mais parecida com a composição, com o que nós temos no Dow Jones e no Russell do que na Nasdaq, né? A Nasdaq é uma bolsa de tecnologia que não é o forte da composição da nossa bolsa aqui brasileira. Então a nossa bolsa aqui, ela fecha no negativo, ela fecha inclusive mais pesada do que a gente consegue ver por aí. Primeiro ela reflete, de novo, a China é o nosso maior parceiro comercial. Se ela não vai bem, ou se ela, no momento de estímulos ou de anunciar novos estímulos, não o faz, isso impacta diretamente na gente. É como se a gente brincam que a gente no mercado financeiro é o quintal da China. Se a China vai mal, eu ouvi uma expressão, achei muito legal na semana passada, que fala assim, que quando a China espirra, a gente resfria. A gente aqui automaticamente agripa. E é exatamente isso que aconteceu no dia de hoje. Então, o desânimo com a economia chinesa contamina a nossa bolsa, mesmo num cenário, por exemplo, de minério em alta, tá? Porque essa alta do minério realmente não convenceu as mineradoras, e não foi só a Vale, não convenceu as mineradoras mundo afora. Isso reflete na nossa bolsa. E a gente ainda tem um fator interno. O que acontece? Eu até comentei com vocês isso ontem na agenda econômica. O que acontece? A votação do arcabouço fiscal estava semi-programada para acontecer amanhã, ou pelo menos ao longo dessa semana. Porém, o Congresso tem pressionado fortemente o governo para que ele entregue alguns ministérios para o Centrão. A expectativa era que o Lula o fizesse e anunciasse isso antes da sua viagem para a África no encontro do BRICS, que vai começar a partir de amanhã. Só que o que acontece, minha gente? O Lula foi e o anúncio não foi feito e a reforma ministerial não aconteceu. E, inclusive, que aí também chocou, o mercado não esperava por isso, o Congresso não esperava por isso, o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, que costuma ficar no Brasil quando o Lula viaja para poder segurar as pontas aqui e tentar pelo menos fazer acontecer outras aprovações, como CARF, como não aprovar da forma como o Ministério quer, a desoneração da folha de pagamento, ou tentar promover aí a aprovação do próprio arcabouço fiscal e etc. Enfim, ele fica aqui para tentar administrar ali a pauta econômica junto do Congresso. Pois bem, Fernando Haddad foi junto, ou ele vai junto, né, para a reunião do BRICS. Então, pronto, isso gerou um desânimo do mercado em se tratando da pauta econômica brasileira. Vale lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o que é isso? É como o governo vai gastar dinheiro no ano que vem. O tanto que ele pode gastar, né? Ele fala assim, eu posso gastar até aqui, baseado na regra que deveria ser do arcabouço fiscal, que não foi aprovada. Então ele fala, eu posso gastar até aqui. Como que eu vou gastar? Vou gastar desse jeito, vai ser distribuído assim. E aí ele faz uma lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. A expectativa é que essa lei, ela tenha que ser aprovada depois da aprovação do arcabouço fiscal. Porque se o arcabouço fiscal não for aprovado, eu já falei isso aqui para vocês antes, a lei que prevalece é a lei do teto de gastos. E pela lei do teto de gastos, o governo não vai poder gastar o tanto que ele quer gastar. Certo? Teria que aprovar o arcabouço fiscal para então aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. Só que essa lei de diretrizes orçamentárias, minha gente, ela tem um prazo para ser aprovado, que é 31 de agosto, na semana que vem. O presidente Lula, ele volta de viagem no dia 28 de agosto, está muito próximo do dia da lei de diretrizes orçamentárias, do limite, né, de aprovação da LDO, lá em Brasília, e ainda tem o arcabouço fiscal no meio para ser aprovado. Então, assim, o fato dele ter ido viajar e nada referente à reforma ministerial ter sido anunciado, enfim, faz com que o mercado tema
pela pauta econômica brasileira. Então, isso corrobora, como vocês podem ver aqui, para uma queda mais expressiva da nossa bolsa, ok? Então, voltamos aí, tivemos um suspiro na sexta-feira de positividade, bem pequenininho, né? Uma positividade aí de 0,37%, que a gente já devolveu hoje, ainda caiu mais um pouco. Ok? Então, a nossa bolsa fecha no negativo e o nosso dólar, ele fecha aqui no positivo, também baseado nesses fatores que eu já comentei com vocês aqui. E nós temos um cenário relativamente positivo de dólar nos emergentes, tá? Quando a gente pode ver aqui, é claro que tem um país ou outro aqui que o dólar está no negativo, mas assim, vamos lá, a gente tem o dólar misto nos emergentes, mais para o positivo do que para o negativo, mas misto. Só que a gente, né, é fortemente, a nossa economia é muito mais impactada pela China do que, por exemplo, um México da vida. Pensando no business, né, pensando no negócio, nas exportações, na dependência econômica. Então, assim, acaba que a gente sofre mais com isso, às vezes, do que um outro emergente por conta, de fato, dessa correlação econômica, dessa parceria econômica que a gente tem com a China, que é mais forte. Ok? Então, nós tivemos também, por questões internas, que eu já expliquei para vocês aqui também. Então, nós tivemos aqui, então, nosso dólar no positivo, nossa bolsa no negativo. Hoje, só comentando rapidamente, saiu o Boletim Focus, ele revisa o IPCA para cima, principalmente por conta do ajuste do preço do diesel e da gasolina na semana passada, que eu havia comentado com vocês, e ele também ajusta para cima a expectativa de dólar para este ano. Então, o mercado espera que o dólar até o final do ano feche em 4,95, mais alto do que a semana passada, que ele achava que era 4,93, tá? Fora isso, tivemos a revisão somente do PIB no ano que vem e na taxa Selic não tivemos revisão. Então, tá bom? Então, assim, tivemos a revisão do IPCA por conta do petróleo, do ajuste dos preços que eu comentei com vocês, mas fora isso, nenhum outro ajuste muito significativo, tá? De qualquer forma, tivemos motivadores internos e externos que fizeram com que a nossa bolsa pesasse mais no dia de hoje e o nosso dólar na cesta de emergentes aí fechasse no positivo, ok? Bom, espero que tenham entendido. Essa semana a gente tem drives importantes aí, temos o evento do Jackson Hole lá nos Estados Unidos com a fala do presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell, na sexta-feira. Temos o IPCA que vai sair na sexta-feira também e temos que acompanhar aí esse imbróglio que está lá em Brasília parado, né? A pauta econômica do país está parada desde, na verdade, do recesso parlamentar lá em julho, né? E aí a gente vai acompanhar isso de perto, porque qualquer movimentação sobre esse tema pode fazer preço na nossa bolsa, ok? No mais, boa semana para todo mundo. Espero que a segunda de vocês tenha sido ótima e até o Resumão de amanhã. Beijo!